Olá pessoal, meu nome é Jean, sou professor de Química, Biologia e Ciências e hoje nós vamos dar uma introdução à história do átomo, conteúdinho de introdução à Química para turmas de nono ano, para o primeiro ano do ensino médio. E para a gente começar essa historinha um pouco, não tem como a gente não iniciar falando sobre o termo, a origem da palavra átomo, que vai ser descrita inicialmente na Grécia Antiga por Demócrito. Aristóteles e Leucipo são dois pesquisadores, dois filósofos gregos, que trazem as primeiras ideias sobre conceitos de matéria. Mas Demócrito é o primeiro filósofo a tentar trazer realmente o que significa um átomo. E ele vai trazer este conceito a partir das suas primeiras observações, ao pegar blocos de rochas, quebrando em fragmentos cada vez menores, a chegar até um pequeno grãozinho de areia. Nesse pequeno grãozinho de areia, ele determina que aquilo provavelmente deveria ser um átomo, porque ele não poderia mais ser quebrado. Então, o termo átomo, o átomo significa não divisível, ou seja, seria a menor parte indivisível da matéria. Contudo, nós estamos falando sobre recursos teóricos. Até então, nada é comprovado cientificamente. À medida que a evolução da ciência ocorre a descoberta das lupas, posteriormente dos microscópios, percebendo que o olho humano ele tem uma limitação, não consegue enxergar tudo que supostamente está por ali. Então, novos pesquisadores, como John Dalton, vai ser um dos precursores a trazer essa ideia como um átomo invisível ao olho humano. Por volta de 1807, 1808, Dalton, seguindo os pressupostos da Grécia Antiga, toda a matéria é constituída por pequenas partículas chamadas de átomos. Ele descreve o seu modelo atômico como uma estrutura muito parecida com uma bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca, onde essa estrutura deveria ser esférica, maciça, indivisível, indestrutível e intransformável, como se fosse de fato uma bola de sinuca, mas invisível ao olho humano. Só que existem suas limitações também, porque ele não descreve sobre os prótons, elétrons e nêutrons, limitando-se a descrever a estrutura do átomo, mas não a sua natureza elétrica. Então ele fica um pouquinho desfalcado, mas ele é um dos primeiros pesquisadores de fato a trazer para a gente a sua contribuição sobre a atomística. Posteriormente, mais ou menos 90 anos depois, Joseph Thomson, professor do Laboratório de Química de Cambridge, ele vai trazer o seu modelo atômico graças a estudos de outros amigos físicos. Um desses contribuintes da física foi chamado de William Crookes. Certo? A gente não consegue mostrar isso tudo agora, mas na sala de aula a gente consegue representar com os slides alguns desses experimentos que contribuíram para essas descobertas. Mas Joseph Thomson consegue ser considerado o pai do elétron porque ele utiliza os experimentos de Crookes para fazer uma comprovação científica. Ele percebe que o átomo ele não pode ser totalmente maciço como uma bola de bilhar, mas ele deve ser formado provavelmente por uma massa positiva com uma superfície coberta por cargas negativas. Essas cargas negativas ele deu o nome de elétrons, daqui surgiu então essa natureza elétrica. Certo? Veja um detalhe importante, em nenhum momento ele fala sobre prótons, ele fala de uma massa positiva, o qual posteriormente vai ser chamado de prótons. Certo? Mas, pensando no pudim de passas, imagine que o pudim seria uma massa positiva e as passas seriam as cargas negativas. Eu gosto muito de trazer a ideia para os alunos de um brigadeiro. Imagine que a massa do brigadeiro seria uma parte positiva e os granulados seriam as cargas negativas. Certo? Garantindo a neutralidade do átomo. Por que ele menciona a massa positiva se ele não descobre? Nos seus experimentos, Thomson percebe que o átomo ele é um sistema eletricamente neutro. Se ele é um sistema neutro e ele tem cargas negativas, em alguma região do átomo estão as cargas positivas. Mas ele tem que comprovar cientificamente, o que não consegue no primeiro momento. Quem vai conseguir isso vai ser um aluno dele, um rapaz conhecido como Ernest Rutherford. Em 1907, 1908, ele vai levar para a Inglaterra uma nova tecnologia, certo? Que é a radiação alfa. Em meados de 1900, dois pesquisadores, um casal de físicos chamados Marie e Pierre Curie, descobriram a radioatividade, estudavam a radioatividade, na verdade, e descobriram um tipo de radiação chamada de radiação alfa, que era formada por cargas positivas. Essas cargas positivas seriam utilizadas agora, em 1908, por Rutherford para o seu experimento, que se baseava em uma
fonte de emissão de radiação que atravessaria com sua radioatividade uma lâmina de ouro extremamente fina. E o objetivo dele era perceber o que aconteceria com essa radiação, se ela atravessaria a lâmina, se ela desviaria ou se ela ricochetearia a lâmina de ouro e voltaria para a frente do seu experimento, certo? Aí, através dessa situação, a gente conseguiria perceber o que aconteceria com esta radiação. Novamente, ou ela atravessaria a lâmina, ou desviaria, ou ricochetearia. Qual foram as suas contribuições e suas observações? A partir das suas ideias, ele percebe que, de fato, acontece tudo ao mesmo tempo no seu experimento. Algumas radiações atravessam a lâmina, outras desviam a lâmina, outras simplesmente ricocheteiam. Não acontece uma coisa ou outra. Então ele tem muito trabalho para tentar desvendar esse mistério. Mas, de fato, o que ele percebe? Suponha que essas bolinhas aqui no centro seriam os átomos da lâmina de ouro. E essas bolinhas verdes aqui seriam as radiações alfa, sabendo que elas são de carga positiva. Certo? Então, o que ele percebe? No primeiro momento, algumas radiações simplesmente atravessam a lâmina de ouro sem sofrer interferência. A gente percebe que essas radiações estão atravessando sem encostar na lâmina, ou melhor, no centro do átomo. Ou seja, o átomo supostamente não poderia ser uma estrutura completamente maciça, como uma bola de bilhar, ou pelo menos maciça como um pudim de passas. Mas ele deveria ter uma região vazada por onde as radiações alfa atravessavam sem sofrer interferência. Essa região nós vamos ver daqui a pouquinho o nome que ela é chamada de eletrosfera. Foi dada por Rutherford. Num segundo momento, numa segunda observação sua, ele percebe que as radiações alfa de carga positiva passam bem próximas ao núcleo do átomo, que também vai ter origem positiva, ao perceber que o núcleo está repelindo as radiações. Olha lá, nessa animação, a gente percebe que algumas radiações simplesmente chegam ao núcleo do átomo, chegam próximas e são desviadas. Percebendo novamente, então, a ideia de que a radiação é positiva, o núcleo estava desviando essa radiação, então ele só poderia ser positivo. Foi aqui que foi descoberto, então, a partícula de carga positiva, chamada de próton. Certo? No terceiro experimento, ou melhor, no terceiro momento do seu experimento, Rutherford percebe que algumas radiações simplesmente batem bem no meio do núcleo do átomo e ricocheteiam. Batem no centro do átomo e retornam. Quando ele percebe essa situação, ele verifica que o átomo, de fato, ele vai ser uma estrutura indivisível. Mesmo a radiação sendo uma condição tão forte, ela não consegue quebrar o núcleo do átomo. Então, ele prefere indicar que a ideia do átomo deveria ser uma estrutura indivisível. Estamos falando em 1910. A partir lá de 1930, 1920 para frente, nós temos vários estudos da radioatividade. E a gente percebe que lá na frente, culminando com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, sim, de fato, os pesquisadores conseguiram destruir um átomo, conseguiram quebrar o núcleo através da fissão nuclear. Mas isso praticamente 30, 35 anos depois. Certo? Chegamos então ao modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como modelo atômico clássico ou modelo planetário, onde o átomo apresenta duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. Um núcleo que contém as suas cargas positivas, os seus prótons, e os seus nêutrons, representados pelas bolinhas amarelas, e uma região externa ao núcleo, a sua chamada eletrosfera, que contém as suas cargas elétricas negativas. Um detalhe muito importante, gente. O núcleo ele tem cargas positivas e neutras. O nêutron ele não vai ser descoberto agora. Vai ser descoberto lá na frente, em 1932, por James Chadwick, através dos estudos da radioatividade. E para finalizar a nossa ideia, nos modelos atômicos, Niels Bohr ele vai ser o último contribuinte para essa ideia, para essa ciência, vamos dizer assim, onde ele faz o estudo com sais metálicos. E ao aquecer metais, ele percebe que os elétrons que estão na sua eletrosfera, eles ganham energia e eles saltam para uma região da eletrosfera diferente, que ele determinou o nome de camadas de energia, camadas ou níveis de energia. Nesse deslocamento, ele ganha energia na forma de calor e perde na forma de luz. Ao perceber que os elétrons emitiam luzes diferentes, continham camadas diferentes, determinando as suas camadas ou níveis de energia. Certo, meus queridos? E, por fim, num resumão aqui desta aula, rápida e curtinha, nós percebemos então que o átomo é formado por três partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons,
as suas cargas, próton de carga mais 1, elétron de carga negativa e o nêutron de carga nula, porque de fato o nêutron, a gente vai verificar lá na frente que o nêutron é a soma de um próton com um elétron, certo? E